Olá, crianças! Vamos para a aula de matemática. Abra o livro didático na página 52. Nós vamos iniciar a aula observando algumas explicações. Então, preste atenção, ok? Prova real da adição. O que significa prova real? Significa que eu vou fazer uma conta, uma adição, e para saber se essa conta está correta, se essa adição está correta, eu vou precisar fazer uma operação inversa, ou seja, a subtração. Qual que é o inverso, a adição? A subtração. Então, eu vou precisar fazer uma subtração para verificar se a minha adição está correta. Então, eu trouxe um exemplo para fazermos. Vamos observar. Nós temos o número 145 mais 33. Unidade embaixo de unidade. Vamos observar isso. Dezena e centena. Vamos lá. 5 mais 3. 8. 4 mais 3. 7. 1. Quando não tem nada, imaginamos um zero. 1 mais 0. 1. Então, nosso resultado é 178. Para verificar se essa adição está correta, nós vamos fazer uma subtração. Então, nós vamos precisar do resultado da soma dessa adição. Vamos observar. Cento e 78, a nossa soma. E vamos lembrar alguns termos da adição. Na adição, nós temos parcela mais parcela, que é igual a soma ao total, certo? Para fazer a prova real da adição, eu vou precisar da soma, que foi 178, então eu já reservei ali do lado. E agora, eu vou escolher uma parcela, primeira ou segunda parcela. Eu vou escolher a primeira parcela. Então, se eu vou fazer a subtração 178 menos 145, o meu resultado precisa dar a parcela que eu não escolhi. Qual foi a parcela que eu não escolhi? A segunda. Então, meu resultado precisa ser 33, para que a minha adição esteja correta. Se o resultado dessa subtração não for 33, então significa que a minha conta ela está errada. Vamos observar. 178, a soma ao total, menos a primeira parcela, 145, certo? Então, vamos lá. 8 menos 5. Eu poderia escolher também a segunda parcela, 33. Se eu escolher a segunda parcela, 33, 178 menos 33, o meu resultado teria que ser 145, certo? Oito menos 5, quanto é? 3. 7 menos 4, 3. 1 menos 1, 0. Então, nós temos aqui o resultado dessa subtração. O resultado dessa subtração é referente à segunda parcela. Então, significa que a minha adição está correta.
Conseguiram entender? Então, vamos fazer uma outra adição usando a segunda parcela. 145 mais 33 é igual a 178, certo? Já fizemos essa adição. Agora, vamos para a prova real. 178, a soma, né? Menos a segunda parcela, menos 33. Então, vamos usar agora a segunda parcela, certo? E o resultado precisa ser a primeira parcela. 8 menos 3, 5. 7 menos 3, 4. E 1 menos 0, 1. 145. Então, significa que a minha conta está correta. Então, vocês conseguem observar que a operação inversa, ela vai me ajudar a verificar se a minha primeira conta ela está correta, certo? Nós vamos agora entender a prova real da subtração, certo? Então, na adição, nós fizemos a subtração para tirarmos a prova real, para sabermos se a adição está correta. E na subtração é a operação inversa. Então, nós vamos fazer a adição para saber se essa subtração está correta. Vamos observar. 468 menos 152. Unidade, dezena e centena. 8 menos 2. 6. 6 menos 5. 1. 4 menos 1. 3. Então, o meu resto ou a minha diferença, 316. Diferente, vamos lembrar agora os termos da subtração. Então, nós temos na subtração minuendo, que é o número maior, e o número menor subtraindo. Na subtração, eu não posso utilizar o minuendo. Então, eu nunca posso utilizar o minuendo, o primeiro número, o maior número, para fazer a adição, para tirar a prova real. Então, eu sempre vou usar o subtraindo. Por quê? Se eu utilizar o minuendo, o meu resultado, a minha adição, não vai dar certo. Ou seja, eu não vou conseguir saber se a minha conta, se a minha subtração está correta. Então, utilizando o subtraindo, para fazer a adição, eu vou ter como resultado o minuendo. Vamos observar. Então, vai ser 316, o resto ou a diferença, mais, né, a prova real, mais o subtraindo. Sempre vamos usar o subtraindo, certo? Sempre o número menor para tirar a prova real da subtração. Então, 316 mais 152. Observe que para a subtração, o meu resultado, o resultado dessa adição precisa ser 468, certo? O minuendo. Vamos lá. 6 mais 2, 8. 1 mais 5, 6. 3 mais 1, 4.
468. Então, significa que a minha subtração está correta, pois o meu resultado foi o minuendo. Certo? Conseguiram entender a prova real da subtração? Sempre vamos fazer o cálculo utilizando na subtração o resto ou a diferença, o resultado, mais o subtraindo, mais um número menor. Ok? Assim, vamos ter como resultado o primeiro número, que chamamos de minuendo. Ok? Conseguiram entender? Então, vamos para as atividades do livro didático. Prestaram atenção nas explicações? Vamos lá. Adição e subtração, operações inversas. 1. Acompanhe. Usando uma calculadora, calcule o resultado em cada item e registre-o. Então, você vai utilizar uma calculadora, ok? Para calcular. Agora, responda. O que você percebeu em relação aos números dos 3 primeiros itens e em relação aos dos 3 últimos itens? Quando você calcular, você vai ter os resultados, certo? Você vai precisar observar o que esses resultados têm em comum. Esses resultados, depois esses resultados. Então, dos 3 primeiros e depois dos 3 últimos, ok? Então, faça essa observação. Olhe para os resultados e olhe também para as operações, ok? Faça essas associações para responder essa questão. 2. João tinha R$26. Luiz tinha outra quantia. Eles juntaram o que tinham e ao todo ficaram com R$40. Quantos reais sobrariam se fossem devolvidos os R$26 de João? B. E se fosse devolvido o dinheiro de Luiz? Então, com a resposta da letra A, você pode responder fazendo uma outra conta, utilizando o resultado da letra A, você vai conseguir responder a letra B, ok? Então, pare a aula, leia novamente esse problema e responda. 3. Leia o que Ricardo disse ao observar o esquema que mostra que a adição e a subtração são operações inversas. Que interessante! O que a adição faz, a subtração desfaz. Então, observe esse esquema, nós já conversamos a respeito, né, das operações inversas. Então, observe com bastante atenção, ok? Vamos para a página 53. 4. Observe como Flávia conferiu o resultado de 281 menos 175. Nós também já conversamos no início da aula, naquelas explicações que a Pro trouxe. Lembra? Então, volte lá no início da aula e assista novamente a prova real da subtração, conferindo a conta, verificando se a conta está correta. Certo? Então, a operação inversa, a subtração, a adição. Explique a um colega o raciocínio usado por Fátima. Você pode fazer essa discussão com seus familiares, ok? B. Agora calcule o resultado de
362 menos 84. E confira a sua resposta. Então, você vai armar a conta, certo? E para conferir a sua resposta, você vai precisar fazer a prova real. Então, o resultado dessa subtração mais 184. Ok? Essa adição precisa ter como resultado 362, para que a sua subtração esteja correta, ok? Faça desta forma. 5. Leia o que as crianças estão falando. Então, pare a aula e realize essa leitura. Agora, escreva uma adição ou uma subtração que corresponda ao que cada uma das crianças disse. Então, você vai precisar fazer uma adição ou uma subtração de acordo com o que cada criança disse. Vou dar o exemplo para o que Mário disse. Eu tinha 13 reais e ganhei 17 reais. Fiquei com 30 reais. Então, Mário fez uma adição. Então, você vai anotar 13 mais 17 igual a 30. Agora, anote aqui essa adição, ok? Agora, observe o que as demais crianças disseram e identifique se é uma adição ou uma subtração e anote. Combinado? Assim, finalizamos a aula de matemática de hoje. Até a próxima!